Mas o texto que nós vamos hoje meditar é em partes, nós vamos iniciar com ele. Mas eu quero falar o que é que a gente precisa para chegar nele. O texto fica em Apocalipse 5. E diz assim: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E isso é palavra do apóstolo João, e ele chorando muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro. Oi, não era o leão? Mas um cordeiro? Como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 chifres, em outras versões, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Isso fica em Apocalipse 5, 1 a 9. Talvez eu me estenda até o 12. Assim Deus vai dar a direção. Mas eu queria dizer a vocês que já quando adolescente, Deus me levantou para ser um evangelista. É interessante que quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu estava pregando, e eu vou dizer mais ou menos, eu não sei se alguém pegou a minha Bíblia aqui ou se eu deixei ele em cima. Eu estava pregando lá na Coab, na igreja da Coab, com o pastor Daniel, não sei se ela lembra do pastor Daniel. E eu estava numa praça e tinha mais ou menos umas 700 pessoas lá. E naquele dia estava o pastor da Assembleia de Deus, o pastor Ailton. O pastor Ailton devia ter aproximadamente uns 20 e poucos anos, naquela época. E teve uma hora que eu estava começando, eu já vinha pregando já algumas vezes lá naquela praça, de vez em quando eu vinha pregando. E nesse dia eu comecei a falar sobre o que Deus poderia fazer, e as pessoas precisavam crer. E eu cheguei num determinado momento da mensagem, eu peguei e eu disse assim, ó, tá vendo isso aqui? Você já vendo isso aqui? O que é isso aí? Alguém pode me responder aqui? O que é? É a Bíblia? É a Bíblia? Para mim é um livro. Vou dizer de novo. O que é isso aqui? É a Bíblia? Para mim é um livro. Mas quando ela abre, ela é a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é poder para todos aqueles que creem. E
Deus falou comigo naquele momento e eu fiquei assim parado e disse: é isso, é isso. Eu preciso estar debaixo disso aqui. É interessante, pastor, que eu nem sabia que era o Salmo 68, mas é justamente ler o Salmo 68 e ele vai falar muito a respeito desse livro aqui. Alguém diz: não, mas pode ser que peguem um livro dos cristãos, a Bíblia, e joguem no chão. Para mim é indiferente. Eu vou ficar triste se alguém não estiver abrindo a palavra de se dizer cristão e não estiver seguindo o que está ali naquela palavra. Anos depois, eu me encontro com o pastor Ailton, depois que eu tinha falado com algumas lideranças da igreja. E ele disse: pastor, eu queria que você fosse mais uma vez pregar na igreja, porque ele tinha me chamado naquele dia para pregar. E eu fui pregar na igreja dele por umas 2 ou 3 vezes. A igreja era em Água Fria, a igreja da Assembleia de Deus de Água Fria. E eu fui algumas vezes lá, pregar lá. E depois fui em Belém do Pará, preguei na igreja lá em Belém do Pará, que antigamente eles eram juntos e separados. E ele me falou algo que disse: você tem a unção do leão. Você tem a unção do leão, do leão. Eu disse: do leão, que leão? O leão da tribo de Judá. E eu guardei isso por muito tempo. Minha esposa me acompanha desde os 21 anos. Eu casei com 21 anos. E minha esposa me acompanha desde os 21 anos. E eu estou com 30 anos de casado, namoro e noivado, 33 anos. Mas, desde que ela me acompanha, que as pessoas dizem: você é um pastor. E eu não queria, eu ficava relutando, não queria. Até que um pastor chegou para mim e falou o seguinte: vai fazer teologia, porque já que você prega, você vai ter mais conhecimento. Vai fazer teologia? E eu fui para o Seminário Batista do Norte. E comecei a fazer ali o seminário. E conheci um judeu. Esse judeu fez toda a diferença na minha vida. Existem pessoas que são levantadas para fazer a diferença na vida de vocês. Você pode ter certeza, talvez hoje aqui, alguém esteja dizendo para si: tem uma pessoa que está se levantando para fazer a diferença na minha vida. Eu era uma pessoa quando conheci essa pessoa e estou sendo outra agora. A glória não é dessa pessoa. A glória é do Senhor Jesus. Porque Ele é o único digno. A irmã se levanta e diz, e fala sobre Davi, quando Davi se amedronta e fica meio que atemorizado. A gente teve uma mensagem maravilhosa domingo, que Deus mandou através do pastor, e a gente vê a forma como João fala com coragem para a igreja, falando inclusive de coisas que ele estava recebendo e ele não estava entendendo. O outro detalhe do contexto do livro de João, ali em Patmos, é que João deveria estar numa depressão terrível. João estava preso, recebendo de tudo e de todos, de Deus mandando tudo para ele, de uma forma que ele não podia entender. Por isso que é justificável aqui, quando a gente vê no versículo 4, do capítulo 5 de Apocalipse, quando João fica com medo. João fica com medo. Quem vai abrir esse livro? Quem vai abrir esse livro? Irmãos, eu não quero falar agora de quem vai abrir esse livro, mas eu vou falar ele no final. Eu quero falar para vocês como a gente aprendeu. Eu tive o prazer de passar um tempo na África. Conheci o lado mais pobre da África. Vou falar aqui fora do microfone porque é meio nojento, mas lá a mão direita é a mão pura, a mão esquerda é a mão impura. Lá não existe papel higiênico. A pessoa faz as fezes e passa a mão e faz assim, passa na água. É a forma que é lá.
Então, saneamento básico, zero. Doença, malária, isso é coisas que acontecem, inclusive aconteceu com a irmã Nena, que Verônica conhece. Mas eu comecei a enxergar as duas coisas. Primeiro eu comecei a enxergar o leão da tribo de Judá, aquele que foi lá no início, através de Jacó, chamado Leãozinho, porque a primeira palavra dele lá na tribo foi Leãozinho. Os filhos dele, cada um era uma tribo. A tribo de Judá, o símbolo da tribo de Judá era o leão. E Jesus, ele vem da genealogia da tribo de Judá, que passa por Davi, que em outra mensagem eu vou falar sobre a raiz de Davi. Mas agora nós vamos entrar nisso aqui. Mas eu entendi que para quem eu ia servir, era vencedor. Eu sei que se eu perguntar a qualquer pessoa aqui hoje, ela vai dizer para mim assim: pastor, eu sou mais do que vencedor, porque eu acredito em Jesus. Irmãos, o que a igreja de Cristo precisa hoje é entender que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas a gente precisa entender que nós estamos em um caminho, e esse caminho requer de nós obediência. Aí a gente abre, e eu comecei a levantar agora de uns anos para cá e orando, quando Deus confirmou no meu coração o ministério Cara de Leão, vida no altar e amor ao próximo. Porque eu me baseei num texto de Marcos, um texto de 1 de Mateus, quando pergunta qual é o maior mandamento. Ao ouvir dizer que havia Jesus deixado os salvos seus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, especialista na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? E o segundo é semelhante a ele: ame o Senhor, ame ao seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. E Marcos 12 tem uma tradução que eu gosto mais, eu amo mais essa passagem de Marcos 12. Não que não seja mais inspirada uma do que a outra, mas eu gosto mais dela. Um dos mestres da lei, que conhecia tudo da lei, que conhecia a Torá era o livro onde os judeus se seguiam e seguem até hoje, aproximou-se e os viu discutindo. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Muito bem, mestre, disse o homem. Estais certos ao dizer que Deus é o único, Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo-ei de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Nós passamos vários e várias aqui meses falando sobre o reino de Deus. Não existe o reino de Deus sem esses dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas, vida no altar.
Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento. Amar sobre tudo a Deus. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. São dois. O mais interessante nessa história é que a gente não tem um porquê, um talvez, ou se, ou tá, vou tentar, ou não é bem assim, na hora de Deus. Não, a hora de Deus é a hora da palavra de Deus. Se Deus falou, é a hora de Deus. Irmãos, nós costumamos muito mesmo, de falar e de dizer aqui que ama a Deus, que dá glória a Deus, que Deus é o Senhor de nossas vidas. Agora eu pergunto a vocês, e o segundo mandamento? Porque o primeiro mandamento, ele não se concretiza se o segundo mandamento não estiver sendo vivenciado dentro de você. E como fica a gente amar uma pessoa que não nos ama? Amar uma pessoa que está sempre contra nós. Amar uma pessoa que está sempre articulando algo contra a gente. Amar aquela pessoa que a gente passa e ver aquela pessoa ali com a necessidade, com a dificuldade, e você só está com 10 reais no bolso. Né, Túlio? Aí é 5 bolachas, né? Um cachorro quente com um caldo de cana, né? Às vezes não dá, é só um doce, né? E o resto é para voltar para casa de passagem, né? Passagem para casa, né? Mas a gente passa a ver aquela pessoa ali, e aquela pessoa está com fome, e a gente sente aquilo, né? E a gente não tem coragem de dividir aquele valor. Seu leão da tribo de Judá está no ministério Cara de Leão. Seu cristão, a gente precisa entender que para que a gente consiga chegar à vitória, nós precisamos primeiro, irmãos, ser obediente, servos, ser discípulos do Senhor Jesus Cristo. Me perdoem, mas eu não vim aqui para alegrar, nem para fazer a vontade do que os irmãos queiram escutar, mas sim do que os irmãos precisam escutar. Deus nos ama e por isso Ele enviou seu Filho para nos salvar. O amor é uma característica distintiva de Deus. Ele ama a todos da mesma maneira. E nós também somos chamados para amar. A hora que você se converte, que você se entrega ao Senhor, que você começa a dizer que Ele é o dono da sua vida, porque Senhor no grego quer dizer o quê? Quer dizer o quê, Mônica? Senhor no grego? Dono. Dono. Não é isso, Tiago? Entendemos aqui, né? No discipulado, dono. Se Ele é o nosso dono, nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados para amar nosso irmão. Isso independe, meus irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui hoje a começarem em mim machucada com algumas coisas, porque hoje mesmo me machucaram. A todo momento acontece isso. Mas você foi chamada para amar. É interessante que ninguém atenta para a oração do Pai Nosso. Irmão, se você não perdoar, você não é perdoado. Se você não amar, você não é amado. Para estar em Cristo, para estar nele, é preciso amar. Amar o nosso próximo é um mandamento. E por isso, se não amamos, estamos desobedecendo. Se nós amamos a Deus, também temos que amar nosso próximo. E o nosso próximo não é aquele que faz o que a gente quer, não, pastor. Não é aquele que nos
afaga, que nos dá os abraços, que diz que acalenta, que começa a elogiar. Não, é aquele que calunia, é aquele que fala mal, é aquele que fica lhe chutando, é aquele que fica fazendo, é aquele que se diz, que se acha seu inimigo, mas ele não é seu inimigo. Você quer conquistá-lo para o reino do amor do Senhor Jesus Cristo. Ô Verônica, como é difícil fazer isso, né, Verônica? Dai-me, Senhor, essa maturidade. Dai-me, Senhor, essa sabedoria. Essa igreja é uma igreja pequena e é mais fácil a gente fazer com que ela entenda. Ela entenda. Vocês precisam entender que vocês precisam amar. É no trabalho, é na escola, é na faculdade, é em casa, é o vizinho, é aquela pessoa que você diz não tolerar. É essa pessoa que Deus quer que você ame. Porque o leão da tribo de Judá só vai acontecer na sua vida. E quando ele abrir aquele livro, seu nome só vai estar lá se você cumprir esse mandamento. Perdão, irmãos. Mas eu não vou aqui estar alegrando aqui não, a pessoa não. Eu vou estar falando o que a Bíblia fala. Porque, como eu falei, ela fechada, ela é simplesmente um livro como outro qualquer. Só tem um nome aqui, Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Mas quando ela é aberta, irmão, ela é poder para libertar, para curar, ela é poder para restaurar, ela é poder para fazer você amar, porque é só você ser obediente. Tiago diz 2,8: se vocês de fato obedecem à lei do reino, que reino é esse? Se de fato vocês obedecem à lei do reino, encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Irmãos, Deus me levantou hoje aqui e me trouxe uma palavra para falar para a igreja. Não deixe que as pessoas que se levantem, não deixe que as coisas que se levantem contra você lhe tirem a comunhão com Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque vamos imaginar, eu já falei isso algumas vezes, vamos imaginar que isso aqui seja um trono. Isso aqui seja um trono. E nesse trono está, eu creio e tenho uma convicção, nesse trono está o Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo. Ele manda seu Filho por amor, por cada um de vocês. E eu pergunto, essas pessoas que fizeram mal, ou alguém que possa fazer mal a você, ou alguém que você não ajuda porque você passa e faz que não vê. Entendeu? Porque às vezes quando a pessoa está varrendo o chão, está fazendo um serviço menor, as pessoas passam, nem vê, nem dá um boa tarde e um bom dia. Aí passa um de ternozinho com uma gravatazinha e uma malazinha, boa tarde, boa noite. E passou 3 ou 4 pessoas ali que estavam limpando, varrendo, fazendo alguma coisa, nem falou. Mas quando nós não agimos como diz o mandamento, nós não amamos ao nosso próximo, nós simplesmente fazemos isso, ó, irmão. Ele vira um livro qualquer e nós não sentamos aqui não. Sabe quem é que senta aqui? É a pessoa que você está com raiva, é a pessoa que você está guardando mágoa, é a pessoa que você não consegue perdoar. Você está colocando ele no trono que é de quem? De Deus. Vê que situação, irmãos. Vê que situação você se coloca. Independe, a sua salvação vai-se embora por alguém que não vale o que você está sentindo e que precisa de tanta salvação quanto você, porque Jesus disse que você tem que amar, e ele não diz se por acaso, ou se você tiver vontade não, ou se acontecer alguma coisa, ele não dá condição não. Ele diz em João 15:12, o meu mandamento é este:
ame uns aos outros como eu os amei. Como foi que ele nos amou? Quem era o pastor Augusto para Jesus ir na cruz do Calvário, derramar o seu sangue, certo? Olhar para o Senhor e dizer: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. E depois entender que precisava passar e dizer ainda para aqueles que gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E ele dizer assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele resgata a vida minha, a vida do pastor Augusto, a vida de cada um de vocês. Será que vocês fizeram algo? Será que alguém fez algo muito maior para vocês do que a humanidade fez com Cristo? E assim mesmo ele se colocou como cordeiro. E assim mesmo ele se colocou. Irmãos, falar que ama o Senhor, falar que serve ao Senhor, de boca é muito fácil. Difícil é você viver aquilo que você está aprendendo através da palavra que é viva e eficaz. Ele diz que é uma espada de dois gumes, ela sai cortando de um lado a outro. Ela não deixa variação de dúvidas. Nós somos filho do Deus Altíssimo e nós proclamamos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Mas nós precisamos obedecer ao que Ele diz, porque só assim nós estaremos no livro que nós vamos terminar essa mensagem. Irmãos, em 1 Pedro 4:8, isso é a palavra dos apóstolos, o Evangelho dos Apóstolos. Ele diz: sobretudo ame-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor perdoa muitíssimos pecados. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra do Mestre, a palavra de Deus, através aqui do livro de Pedro, no capítulo 4, versículo 7, do Pedro 4:8. Mas, irmãos, pastor, como é esse negócio aí do leão da tribo de Judá? Como é esse negócio aí, pastor? O leão da tribo de Judá. Irmãos, antigamente, no Velho Testamento, que eu vou dizer mais uma vez a vocês, não menospreze o Velho Testamento, ele é a Bíblia. Ele é tão importante quanto o Novo. Só que o Velho Testamento conta uma história que é o caráter de Deus, na qual de um de nós conseguimos concretamente fazer tudo que o caráter de Deus era. E Deus viu isso. Aconteceu a primeira vez, a primeira tentativa, a segunda, Deus deu outra tentativa com Noé, e foi acontecendo e acontecendo. A palavra diz: de geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro diante do Senhor. Nesse local eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Existia o Santo dos Santos, onde só entrava um sacerdote no Velho Testamento. Esse sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a expiação dos pecados. E eu vou contar algo para vocês aqui que talvez algumas das pessoas aqui não sabem. Esse sacerdote, quando entrava, sabe como que ele entrava? Pegava aqui, ó, amarrava uma corda ia até lá fora, e do lado do sacerdote cheio de chocalhos, cheio de... Como é, pastor? Me ajuda aí? De guizos, que é chocalhos, tem chocalhos, sabe? Porque a hora que ele estivesse ali mexendo, orando, intercedendo, fazendo a expiação pelo pecado do povo, aí o povo estava escutando. Se o povo estava escutando, é porque estava vivo. Mas se acontecesse, se ele ter um ataque fulminante ali e morresse, e passasse muito tempo e o chocalho não balançasse, aí o povo puxava porque ele estava morto.
era levantado outro sacerdote. Era assim no Velho Testamento. Porque a gente não conseguia atingir e fazer todas as leis que o Senhor colocou para nós. Nós não tínhamos conseguido. Se nós fôssemos transgressores de uma lei só, nós éramos transgressores de todas. Aí vem Jesus agora no Novo Testamento. Aí alguém pergunta a ele qual é o maior mandamento. Aí ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ao seu próximo como a si mesmo. E agora você não precisa mais que alguém vá lá dentro do Santo dos Santos uma vez por ano para pedir pelos seus pecados, porque Jesus ele veio, ele foi para a cruz, ele derramou o seu sangue. João 3,16, ele derramou o seu sangue, ele comprou a sua vida pelo alto preço, e você agora tem acesso direto a Deus, porque o véu foi rasgado de um lado a outro. Não existe mais esse sacerdote. Você pode falar com o Senhor, porque você foi lacrada com o Espírito Santo de Deus. Lacrado com o Espírito Santo do Senhor. Não temos desculpas, irmãos. Não temos desculpas. Dizer: não posso não, tô magoadinho. Tô magoadinho. Não posso não. Eu não posso ver aquele irmão. Eu não quero nem saber disso. Eu vou excluir ele da minha vida. Eu vou excluir de Facebook, de Instagram, não sei o quê. Eu vou excluir. Oh meu Deus, se Jesus fizesse isso comigo, eu estava ferrado, pastor. Meu irmão, que situação eu estava agora, pastor? Eu estava misericórdia. Eu acho que eu estava dizendo assim: pastor, bota um pouquinho de água aqui na ponta da minha língua. Vai ter um pouquinho de água aqui da ponta da minha língua, pastor? Era a minha situação, meu irmão. Era a minha situação. Depois, teve também Noé, construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceram como holocausto, queimando sobre a altar. Isso era uma conduta normal, era uma conduta que no Velho Testamento era normal, mas agora, meu irmão, é diferente. Aí a gente vai voltar agora para Apocalipse e diz: eu vi a mão direita daquele que estava sentado no trono, um rolo escrito dos dois lados, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamar em alta voz: quem é digno de abrir o rolo e de romper os seus selos? Mas ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o rolo. Houve que chorar muito, de João, porque ninguém tinha sido considerado digno de abrir o rolo, de ver o que estava escrito nele. Mas um dos anciões, se eu parar aqui, olha, meu irmão, a irmã Iracema, a minha mãe e outras anciões, eu paro para escutar. Sabe por que eu paro, irmãos? Porque às vezes ela pode talvez não ter o mesmo entendimento bíblico que eu tenho, mas ela tem uma experiência de vida e é uma cristã, e Deus usa ela de uma forma tremenda. Aqui Deus usa o ancião, e o ancião chega e diz: eu comecei a chorar muito, porque ninguém havia sido considerado digno de abrir o rolo e ver o que estava escrito. João já estava descrente. É normal, né? A gente sempre fica descrente. Mas um dos anciãos me disse: pare de chorar, veja, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, e de modo que ele pode abrir o rolo e os 7 selos. E ouvi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, os animais, e no meio dos anciões, um cordeiro. Meu irmão, eu fiquei hoje de madrugada, eu estava acordado de madrugada, minha esposa estava sentindo mal, e eu orava por ela, e ela cochilava, depois ela acordava de novo, aí se sentia inconveniente, e eu começava a orar por ela, ela não queria ir no médico, e eu comecei a ler a palavra, e quando eu vinha falar, e o cordeiro, a gente estava falando de leão, por que a gente está falando de cordeiro agora? Por que a gente está falando de cordeiro? A gente está falando do leão da tribo de Judá, naquele que o ancião disse que ia abrir os 7 selos. Sabe por quê, irmãos?
Porque o cordeiro, vê como as coisas são de Deus. O cordeiro já era predito, desde lá, Isaac. Quem era o cordeiro? Isaac. Deus pediu a um pai que sacrificasse o filho. Tu ia pegar teu filho e colocar para sacrificar e imolar ele para Deus? Tu ia? Mas o pai teve a fé. Essa pessoa foi Isaac. Aleluia. Não precisou que acontecesse isso. Glória a Deus. Mas a fé do pai foi provada. Eu quero dizer para vocês. Foi visto ali o cordeiro. Diz João aqui que ele vê o cordeiro. E o cordeiro em pé. Me diz uma coisa, Tiago. Não, Tiago não. Pastor militar, Tiago não serviu o exército não serviu as forças armadas não. Quando a gente está em pé, por que é que a gente está em pé? Quando a gente no quartel, quando a gente está em pé, a gente cai de pé por quê? Em reverência, né, às autoridades. A gente costuma dizer assim, ó, quando a gente cai de pé. Sabe por quê? Porque a gente não se dá por vencido. Quando a gente serve o exército, a gente diz isso. E quando a gente serve um exército do Altíssimo, aí é que a gente cai de pé. Quando ele está dizendo aqui, ó, o cordeiro em pé, é para dizer para você que o cordeiro, ele está vivo, ele venceu a morte, ele está em pé. Aleluia. Poderia falar o leão, mas ele falou o cordeiro. Ele falou o cordeiro. E foi assim que João recebeu. Que parecia ter sido morto. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Eu queria falar sobre chifre. É porque eu já levei uma enxifrada, sabe? Eu quando era pequeno inventei de... Eu era mais ou menos um filho de Tiago um pouquinho melhor. Acho que o filho de Tiago é um pouquinho pior, mas agitadinho. Mas era mais ou menos igual. Eu fui para uma fazenda lá, bicho. Um bode me pegou, me deu uma chifrada. Eu passei uns 3 meses sem ser o que eu era. Eu só voltei a ser o que era 3 meses depois. Pense na força de um chifre, de um bode ou de outro bicho qualquer. Chifre quer dizer força. Chifre quer dizer, se levantaram 7 chifres. Chifre na Bíblia também quer dizer o quê? Alguém sabe? Hein? O número 7 na Bíblia quer dizer? Perfeição. Perfeição. 7 chifres perfeitos e fortes foram levantados a teu favor. A teu favor. Ai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E Ele diz 7 olhos. E eu comecei a pensar, isso tudo hoje foi de madrugada, viu, irmãos? Os olhos representam os 7 Espíritos de Deus, os quais foram enviados à terra inteira. Imediatamente ele se aproximou e pegou o rolo da mão direita. Eu quero dizer a vocês que os olhos também são uma forma de você entender, procurar o entendimento da palavra de Deus. Os olhos você não recebeu de graça, simplesmente para olhar seu maridinho bonitinho ou sua esposinha bonitinha, não. Você tem os seus olhos para você entender o que Deus quer para as suas vidas. Mas aí então, os quais foram enviados à terra inteira, imediatamente ele se aproximou e pegou o rolo da mão daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Quem estava? Deus. O Todo-Poderoso estava lá sentado no trono com o livro na mão. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e tigela de ouros e cheia de incenso. Meu irmão, quando eu recebi essa palavra de madrugada, eu comecei a parar e olhar e disse, como é isso? Eu comecei a me transportar e dizer, como é isso? Que momento maravilhoso, que momento sublime, sabe? Que momento sublime. Quando ele pegou o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciões se prostraram diante do Cordeiro, cada um deles
tinha uma harpa. Quer dizer harpa? Louvor. Quer dizer harpa? Louvor. Tigela de ouro cheias de incenso. O que quer dizer incenso? Clamor. Clamor, meu irmão. Oração, meu irmão. Oração, clamor. Agora você quer amar seu irmão sem orar? Sem ler a palavra? Você quer amar seu irmão sem conhecer a Deus? Não. Porque a primeira coisa que eles fizeram aqui foi levantar. Foi se levantar. Pegou o rolo, as criaturas viventes, se prostraram diante do Cordeiro. Cada uma deles tem uma harpa e tigelas de ouro, cheia de incenso. Eu fico imaginando eu naquele momento. Ó Senhor, eu te amo. Tu és o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tocou. Eu estaria ali em êxtase. Porque eu estava diante do meu pai, eu estava diante do Filho que deu o seu sangue por mim. Eu estava ali celebrando, como o pastor falou, se tivesse vários jovens aqui, talvez nós tivéssemos feito também uma celebração, um arraial do povo de Deus, de uma forma que ia estremecer esse lugar. Mas nós vamos fazer em nome de Jesus, porque para tudo há um tempo debaixo dos céus. E canta um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus selos, pois foi morto e com o seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação, e fez dele um reino. Esse reino não tem fim. O pastor já ensinou aqui. Esse reino é um reino que não tem fim. O reino que você pertence não tem fim. Diga para seu irmão: seu reino não tem fim. Não tem fim. Ele é eterno. É isso mesmo, pastor. Ele é eterno. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Que tua palavra fale mais. O Senhor é digno de pegar o rolo e de abrir os seus seios, pois foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. O fez deles um reino e sacerdote para o nosso Deus, que eles reinarão sobre a terra. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos em volta do trono, das criaturas viventes e dos anciões, e o número deles era milhares e milhares, e eles estavam dizendo em alta voz. Sabe por quê? Toda vez que eu venho aqui é porque vocês que chegam atrasados nunca pegam. Mas quem chega cedo sabe aqui. Eu, quando começo o culto, uma das coisas que eu mais faço é adorar a Deus. Porque eu me baseio muito nisso. O Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a bênção. E eu vi toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Sim, tudo que há nele dizer, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todos sempre. As quatro criaturas viventes disseram, amém, que assim seja. E os anciões se prostraram e adoraram. Irmãos, eu pulei aqui para dar o significado de leão, para dizer o que era o leão na nossa cultura, para dizer o que era leão na cultura judaica, porque estava bem adiantado o momento. Mas eu quero dizer a vocês, eu estou no ministério chamado Ministério Cara de Leão. Não é outra igreja não. Faço parte dessa igreja, sou membro daqui da igreja, sou submisso ao pastor, mas eu tenho um ministério que é para trabalhar evangelizando, trabalhar levando as pessoas a conhecer cada dia Jesus, a ficar mais parecido com Jesus e ajudar aqueles que são necessitados. Para tudo isso existe uma estrutura, uma organização. Tudo está muito no início, mas já tem gente se movendo até no exterior pela causa, não minha, mas do Senhor. Aí você pergunta, no exterior, pastor, é o Deus que eu
que eu sirvo, ele não é só Deus no Brasil, não. Ele é Deus, e aonde você imaginar que existe alguma coisa, ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Então, meu irmão, o leão da tribo de Judá, a frase leão da tribo de Judá, aparece uma única vez nas Escrituras, no capítulo 5, porque lá atrás Jacó diz o leãozinho, ele não diz leão não, ele diz o leãozinho. A palavra leão só se encontra uma vez. Você vai para o original no grego e você encontra o cedro ou leãozinho. Mas todos a partir dali já entendem que o leão é o símbolo da tribo de Judá. O leão é Jesus, aquele que morreu por mim e por você, aquele que disse para os fariseus, aquele que disse para os doutores da lei, aquele que disse para os mestres que queriam pegar ele disse assim, ó: ama teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ama teu próximo como a si mesmo. Irmãos, é hora de nós nos convertermos aqui. Eu estou dizendo a começar em mim, porque também eu não sou santinho não, a começar em mim. Em sua bênção, Jacó disse: você é um leãozinho, ó Judá. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Quem o despertará? O leão não se apartará de Judá, nenhum bastão de comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 49, 9 e 10. Eu vou ler de novo. Em sua bênção, Jacó disse: você é um leãozinho, ó Judá. Você vem subindo, filho meu. Depois de matar a presa, encurva-se e deita-se como um leãozinho. É como se você fosse ali, fizesse o serviço assim, chegasse e deitasse. Como não fosse difícil para ele, como não é. Ele deita-se e se deita, né? Encurva-se e deita-se como leão. E como leão velho, quem o despertará? O cedro ou o leão não se apartará de Judá, nenhum bastão do comando de entre seus pés, até que venha aquele a quem ele pertence, e a obediência das nações é sua. O significado do leão da tribo de Judá é Jesus. Está aqui profetizado por Jacó. E desde lá ele vem até hoje. E ele é vencedor. A melhor coisa do mundo é a gente torcer pelo time e saber que já sabe o resultado final, quem ganhou. A gente é o único povo na face da terra, na galáxia, seja lá onde for que tiver. A gente é o único povo que entra dentro de campo já sabendo que a vitória é nossa, que a taça está em nossas mãos. A profecia de Jacó foi confirmada posteriormente pela aliança davídica, visto que o rei Davi pertencia à tribo de Judá, em 2 Samuel 7,16. Mas a palavra de Jacó encontra em seu cumprimento pleno, somente em Cristo, o legítimo leão de Judá. Assim, a figura do leão era o símbolo adequado para representar a linhagem real da tribo de Judá. Essa linhagem finalmente culminou no Messias, Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é o verdadeiro rei, que haverá de vir através dessa tribo, o representante final da casa de Davi. Por isso ele é adequadamente designado no Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Portanto, a frase, o leão da tribo de Judá, pode ser entendida como significando o título messiânico, ele é o Messias. Ao dizer que Jesus é o leão da tribo de Judá, o texto está indicando a realeza de Cristo e atestando sua condição régia. Sua condição régia. Você é regido por Jesus, por esse leão que ele vai vencer e vai abrir os 7 selos. Agora, para isso, cumpra os mandamentos, seja obediente ao Senhor Jesus, ame ao seu próximo
E não fique pedindo a Deus, não, só você amasse, não, se ela aparecesse. Não, se for o caso, Deus tocar no teu coração, sai da tua casa, vai até a casa dela, vai até a casa dele, e diz, olha, eu queria te pedir perdão em nome de Jesus, e dizer que eu te amo em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que é que tu sente contra mim, mas eu te amo em nome de Jesus, e eu declaro todas as bênçãos espirituais, celestiais, na sua vida, porque eu fui chamado para ser bênção e trazer paz, não trazer confusão e não trazer coisa do inferno. Não sou lixo de Satanás. Satanás fora da minha vida. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Você a perdoar, você a abençoar, você fazer isso, não é você esquecer não, que você não é doido, mas é você olhar sem rancor. Vida no altar na Bíblia. O altar tem um simbolismo muito importante. Era no altar que eram feitos os sacrifícios. Hoje nós não precisamos desse sacrifício. Hoje nós temos acesso direto ao Senhor Jesus. E se nós não temos força, só existe um remédio. Um remédio. Esse livro aqui, ó, aberto. O que é que eu falo para os meus discípulos? Aqui eu estou discipulando. Leiam, porque se vocês não leem, se vocês não abriram a Bíblia, às vezes eu pergunto, leram a palavra? Não. Leram o estudo? Não. Aí eu digo, eles não entenderam. Se vocês não lerem, vocês não vão ter força para vencer essas hostes infernais. Vocês só vão ler, vocês só vão ter se vocês lerem a palavra, se vocês estudarem a palavra. Aí vocês começam a estabelecer o reino de Deus dentro de você, através do Espírito Santo. E você começa a agradar ao Senhor, amando a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Amém? Amém. Irmãos, a minha palavra não é uma palavra de carinho e de abraço e de amor. E é. Mas é a palavra dura que o Senhor manda aqui dentro. A gente não tem escolha. Ou a gente faz ou a gente não faz.